Bom dia, amigos de todos os cantos do Brasil. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês. Dá uma olhadinha no que a gente preparou para o programa de hoje. Os perigos do surgimento da mancha-alvo e o oídio na lavoura de soja. Projeto da Embrapa resgata a araucária, uma árvore que é um dos símbolos do sul do Brasil. Produtores contam como a integração lavoura, pecuária, floresta mudou para melhor o seu negócio. Uma bela homenagem em forma de música ao produtor rural. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Quem não gosta de um delicioso pinhão, não é mesmo? Eu particularmente adoro. Mas esse fruto tão popular, que na verdade é uma semente, não é a única razão para a araucária ser uma peça importante nas florestas do sul do país e até na economia da região. A araucária, espécie nativa brasileira, é bem famosa por ter o pinhão como sua semente, além de sua madeira, que é considerada de qualidade para a construção e fabricação de móveis. As árvores da espécie atingem mais de 30 metros de altura na fase adulta e têm alto valor para a biodiversidade e economia. Pensando nisso, iniciativas de pesquisas científicas e transferência de tecnologia têm discutido seu plantio, manejo e uso sustentável. Foi dessa forma que a Embrapa criou a Iniciativa Araucária. A araucária vem assumindo em toda a sua região de abrangência cada vez uma importância maior. Então nós decidimos que nós faríamos um processo de trabalho que chamamos de Iniciativa Araucária, de valorizar e de trazer todo mundo, instituições, as mais diversas instituições em toda a região da araucária, para trabalhar junto e promover seu plantio. Vamos tentar montar, junto com parceiros, projetos de pesquisa que realmente resolvam o problema de quem está plantando. Convidar instituições para se unirem a nós nesse esforço. Gerar um processo de comunicação. E o último ponto é estabelecer um processo de transferência de tecnologia e capacitação para que todo mundo que plante, para que todo mundo que queira usar a araucária saiba como pode fazer. Como característica da araucária, o formato de sua copa representa a idade da árvore. As que parecem triângulos são de árvores que têm entre 5 e 15 anos. Se a copa lembra um triângulo mais aberto, ela tem de 20 a 30 anos. E as com os galhos para cima, que lembram um cálice, são as de mais idade, passando dos 60 anos. No laboratório de dendrocronologia da Embrapa Florestas, nós estudamos a araucária há mais de 10 anos. Nosso interesse é entender como o ambiente interfere no crescimento das árvores. Para isso, nós estudamos anéis de crescimento, que a gente pode entender como ela se desenvolve ano a ano ao longo de todo o seu ciclo de vida. Esses estudos nos ajudam a entender como a araucária cresce, como ela se desenvolve ao longo de todo o seu ciclo em diferentes ambientes. Nós conseguimos identificar, por exemplo, os diâmetros que mais contribuem para o acúmulo de biomassa numa determinada população. Isso nos ajuda a propor intervenções do manejo, tanto para uso quanto para conservação de uma espécie que tem tanta importância para o Brasil. Já para definir o sexo da árvore, é preciso analisar se a mesma possui pinhas. Se a resposta for sim, ela é fêmea. Isso só é possível de identificar entre 12, 15 ou até mesmo 20 anos de idade, momento em que as árvores atingem sua maturidade fisiológica e estão prontas para a reprodução. Este ciclo é bem longo e entre o início da visibilidade das flores até o amadurecimento das sementes são necessários de 28 a 35 meses. Dentro da linha de produção de pinhão, nós já desenvolvemos uma série de técnicas
e disponibilizamos aos produtores para a produção de pinhão precoce em plantas de porte reduzido. Então, uma série de tecnologias relacionadas a esse assunto. Em relação à questão de madeira, estamos avaliando árvores, selecionando árvores de maior produtividade de madeira e qualidade de madeira, tudo isso com parceiros privados, avaliando essas árvores em diferentes locais, para também no futuro disponibilizar esses materiais e essas tecnologias aos produtores interessados na produção. E o nosso objetivo final é que os produtores invistam no plantio de araucária, tanto para pinhão quanto madeira, e consequentemente conservem a espécie. O banco de germoplasma é o local onde é conservado o patrimônio genético de uma espécie. Quando as plantas são mantidas no campo, levam o nome de Banco Ativo de Germoplasma, ou BAG. Há mais de 40 anos, a Embrapa Florestas mantém um importante BAG de araucária, dividido em 3 áreas na estação experimental, localizada em Colombo, no Paraná. Lá estão mais de 400 árvores, entre machos e fêmeas, com 14 procedências diferentes. Ou seja, estão nesse banco genético árvores geradas a partir de pinhões coletados em todas as regiões de ocorrência da araucária no Brasil, uma importante fonte de estudo e conservação genética. A nossa linha de trabalho na Embrapa Florestas, ela se divide em 2 vertentes, basicamente 2. Uma delas é a vertente conservação genética, que seria a conservação de material genético já de idade 40 anos aproximadamente e outras populações mais jovens, e também a área de melhoramento genético. Esse trabalho é importante no sentido de ofertar material mais adequado, né, às condições de demandas de diferentes regiões geográficas e de conseguir um material de maior produtividade e, além disso, manter esses bancos genéticos para a produção de características desejáveis para as demandas futuras. Na Embrapa Florestas são desenvolvidos trabalhos multidisciplinares com a araucária. Vários locais são visitados, principalmente áreas preservadas, onde o material genético da espécie ainda não foi alterado. Nesses locais são feitos levantamentos da dendrocronologia para saber o desenvolvimento da espécie, do clima e do solo. Com essas informações, será possível fazer um zoneamento da espécie em breve, levantando quais são as melhores regiões para fazer o plantio comercial ou para uso, conservação genética da espécie. Iniciamos, neste momento, o anúncio do 12º levantamento da... Os números divulgados pela Conab em seu 12º e último levantamento referente à safra 2019-2020 confirmaram a expectativa de quebra histórica de recorde de produção, atingindo 257,8 milhões de toneladas. Essa previsão ela é 1,6% ou 4,2 milhões de toneladas maior que o 11º levantamento, tendo em vista a revisão dos dados de produção de soja apresentados no dia 25 de agosto no evento para Perspectivas para Agropecuária Safra 2021 edição Grãos. Em relação aos demais produtos, com a finalização das colheitas de milho, terceira safra e algodão, além do bom desenvolvimento do trigo, melhores produtividades foram registradas no levantamento de campo, o que favoreceu positivamente. Todas as culturas apresentaram crescimento. A soja, responsável pela maior fatia do bolo, atingiu 124,8 milhões de toneladas, um aumento de 5 milhões de toneladas em relação à safra anterior, seguida pelo milho, que nas 3 safras anuais chegou a 102,5 milhões de toneladas. Arroz, com 11,2 milhões, e feijão, com 3,2 milhões de toneladas, conseguiram atender a demanda interna,
O trigo, com 6,8 milhões de toneladas, teve um crescimento maior e cobriu pouco mais do que a metade da demanda de consumo do país. O algodão chegou aos 2,9 milhões de toneladas e registrou um sensível aumento nas exportações. Este ano, com todas as dificuldades que nos surgiram a partir de fevereiro, março com o Covid, a agricultura se mostrou pujante, se mostrou capaz de muita resiliência para resolver todos os problemas a tempo e hora. Não tivemos problema de abastecimento, tivemos um fluxo normal de cargas, as exportações foram cumpridas de acordo com todo o calendário, os supermercados estiveram abastecidos, não tivemos qualquer crise, nem hortigranjeiros, que é um setor mais vulnerável nesse momento, sobretudo pela defesa dos trabalhadores, os cuidados com o Covid. E é muito saudável que os mercados fluam normalmente e que aconteça para o produtor uma possibilidade de aumento de renda. O mundo não acabará em 2020, nós temos o ano que vem e nos próximos anos a contar com o produtor para abastecer as nossas mesas. E lembramos sempre que lucro é sempre o melhor adubo para todas as atividades, na agricultura não é diferente. Na série Saúde da Soja, você vai ver os estragos que a mancha-alvo e o oídio podem fazer na sua lavoura. Presente em diversas plantações de soja pelo Brasil, a mancha-alvo é mais uma das enfermidades que atrapalham a saúde da cultura, podendo causar diminuição da produtividade no campo. A mancha-alvo é uma doença causada por um fungo que se chama Corinéspora cassiícola. Esse fungo ele ataca outras espécies também. Ele afeta a soja, podendo causar sintoma desde a raiz, nas hastes e também as folhas e as vagens, enfim. Ele pode causar manchas, lesões praticamente na planta toda. E nas folhas é a mancha mais característica, é uma mancha circular, em volta tem um halo, uma faixinha amarela, e bem no centro da lesão tem um ponto mais escuro. Então, essa é a característica que nos auxilia mais na diagnose, na identificação da ocorrência da mancha-alvo no campo. Outra doença bastante conhecida pelo produtor é o oídio, também causado por um fungo e que precisa do hospedeiro vivo para sobreviver e se reproduzir. É uma doença que pode também afetar todas as partes da planta, a parte aérea da planta, hastes, folhas, mas é mais comum nas folhas. E o oídio, ele parece um algodãozinho branco, assim, sobre as folhas. Ele pode recobrir toda a folha, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da folha, mas ele é uma doença fácil da gente distinguir em função dessa cobertura branca sobre as folhas. Se medidas de controle efetivo não forem tomadas, as perdas causadas pelas duas enfermidades podem ser severas. A gente tem relatos aí de perdas, isso considerando todas as áreas onde o oídio pode acontecer, de até 30%. E no caso da mancha-alvo também as perdas podendo chegar até 32%. Mas isso são situações onde você não faz nenhum tipo de controle, ou seja, a doença ocorre e nada é feito para controle da doença. Então, não são situações comuns no campo, né, esses dados. Então, tanto para uma doença quanto para outra, existem produtos que podem fazer esse controle eficientemente e evitar que essas perdas aconteçam. E, claro, o agricultor pode associar a isso cultivares que sejam menos atacadas por essas doenças. Tanto a mancha-alvo quanto o oídio não necessitam de controle preventivo, ou seja, o agricultor pode esperar que os sintomas apareçam para entrar com a aplicação química de um fungicida. Nós temos produtos aí disponíveis que realizam, que
que resultam num controle eficiente das duas doenças, não o mesmo produto, né? Cada doença com os seus produtos mais eficientes, mas existem produtos e o controle químico é viável e adequado para evitar as perdas de produtividade. Além dos fungicidas, a escolha de cultivares menos suscetíveis às doenças também é uma forte aliada do produtor. Isso acontece para as duas doenças. Então é importante ter essa informação, registrar essa informação e naquelas cultivares e naquelas regiões onde a doença for mais crítica, vale a pena o agricultor optar por uma cultivar que seja menos atacada. Isso vai favorecer, vai contribuir no controle das doenças, ambas as doenças. Não importa a região do país, nem o tipo de atividade. A integração lavoura, pecuária, floresta traz vantagens. E não faltam histórias de sucesso contadas por quem já aderiu à prática. Confira. Talvez o mais democrático entre os sistemas de produção do agro, a integração lavoura, pecuária, floresta traz benefícios e gera grandes mudanças na vida de quem vive do campo. No caso da produtora Marise Porto Costa, da região de Ipameri, Goiás, a história não foi diferente. Quando nós assumimos a gestão da Fazenda Santa Brígida em 2006, nós nos deparamos com pastos totalmente degradados, infestados de cupim e que não davam suporte para os animais que estavam aqui. A fim de dar novos rumos à sua produção, voltada para a pecuária de corte, ela resolveu implantar o sistema e os resultados não demoraram a aparecer. Uma coisa que a gente observou nessa tecnologia, nesse trabalho que a gente fez durante esses anos todos, é que esse sistema me permite fazer um boi barato. O que significa isso? Quando eu produzo uma arroba de boi dentro do sistema de LPF com esse pasto de primeiro ano, a arroba do boi me custa R$ 55,00 de custo de produção. Quando eu não consigo terminar o boi a pasto, que eu tenho que levá-lo para o confinamento, essa arroba do boi no confinamento, ela já passa a me custar R$ 88,00 a arroba, como custo de produção. E antigamente, quando a gente ficava no sistema convencional, naquele pasto degradado, que a gente fala do boi sanfona, que engorda e perde, essa arroba me custava R$ 112,00 de custo de produção. Então, qual foi a conclusão que eu tirei disso aí? Que esse boi que eu produzo nesse sistema, nesse pasto de primeiro ano que vem do ILPF, é um boi barato, porque ele me custa R$ 55,00 a arroba e a gente está vendendo a arroba aí por R$ 140,00. Façam as contas para ver o que me sobra. A agricultura também teve crescimento. O milho primeira safra, por exemplo, chegou a saltar de 90 para 190 sacas por hectare. Com relação à soja, no começo a soja só empatou, pagou o custo e tudo mais, empatou. Hoje nós fazemos média. Nesse momento a gente está com uma média aí de quase 65 sacos por hectare. Produtor de leite do município de Paranaitá, na Amazônia Mato Grossense, Nivaldo Michetti adotou a ILPF primeiramente com a finalidade de obter a melhor sombra para o gado. Foi após tentativas frustradas de utilizar sombreamento artificial que ele se viu na necessidade de plantar as árvores dentro do sistema. A gente começou a perceber outras vantagens e aplicar alguns conceitos que vínhamos aprendendo, enfim, isso aí foi abrindo, vamos dizer, para esse trabalho que a gente faz hoje. Como a gente tem sombra à vontade, com uma certa qualidade e perto, a gente se beneficiou muito disso, os animais se beneficiaram muito disso, por não ter que estar precisando andar bastante atrás de uma sombra, ou depois, estando na sombra, andar bastante para ir para a pastagem. Então, nesse sentido, houve uma evolução muito grande. Originado da cruz entre as raças Jersey e holandês, o rebanho de sangue europeu está adaptado ao clima da região e o pecuarista colhe os bons frutos originados pela ILPF. Nós temos uma média durante as águas de entre 17 e 18 litros, durante a seca entre 20 e 21. Nós conseguimos uma ótima persistência em lactação
que é o que a gente mais busca, tanto que com um pequeno rebanho, com um rebanho pequeno, nós temos assim, uma produção que eu considero boa. Nós temos conseguido manter em torno de 74%, 75% dos animais, das vacas em lactação, o que eu considero uma boa performance. Que um dos grandes problemas da região é não se conseguir ter mais de 50% do rebanho em lactação. Em Rondônia, Giocondo Vale vem apostando na ILPF para renovar a pastagem, recuperar o solo, diminuir custos e, consequentemente, melhorar a produtividade e lucratividade da fazenda, mostrando assim a sustentabilidade que o sistema oferece. A integração, ela me abateu nesses custos, né? Quanto? Claro que nós estamos num processo em andamento ainda, mas hoje nas contabilidades, nossa que contabilizamos tudo de um parafuso de 50 centavos a uma máquina, tudo contabilizado, ela me abateu com 3 ciclos de arroz, ela me abateu 50% das custas, né? Esse 50% se diluiu no processo, né? Então, óbvio que isso tem uma significância extremamente grande naquele trinômio da sustentabilidade. O social está ok, o ambiental está ok, que eu posso falar que o ambiental dentro dessa propriedade está absolutamente ajustado. Agora tem a grande sustentabilidade, que é a econômica, né? Porque propriedade que não dá lucro é propriedade que vai ser automaticamente, num tempo muito pequeno, ela terá que ser passada com outro que saiba gerar produção nela, que saiba produzir, que ela dê lucro. Produtor da raça Aberdeen, ele consegue colocar na ponta do lápis os altos rendimentos de seu rebanho e dá uma dica para quem ainda tem dúvidas sobre adotar a integração. A nossa safrinha aqui chama-se produção de proteína animal. Ou produzir um bezerro de qualidade para terminação de um segundo elemento com valor agregado nos leilões, uma bezerra de excepcional qualidade para nós fazermos o acabamento dela, que nesse caso, se eu não conseguir, por várias razões, e a econômica é fundamental nisso, nós venderemos o bezerro Aberdeen de excelente qualidade para um outro terminar e nós daremos acabamento na bezerra Aberdeen, né? Que é um ciclo mais curto de um resultado excepcional. Um investimento de integração lavoura-pecuária nessas condições me faz dar um Aberdeen de excepcional qualidade, uma fêmea com 15 a 18 meses no frigorífico e um macho de 18 a 24. Você quer estar no mercado? Você quer ficar no mercado por gerações? Invista na integração na ILPF, que é o único caminho, não há outro. Comprar suplementos minerais para o rebanho no Magazine Luiza. Acredita nisso? É possível e já vem dando certo. A ideia foi da DSM, que apostou no e-commerce para os produtos Tortuga. O objetivo é facilitar o acesso, expandir a marca e criar uma nova maneira de fazer negócio, mais adequada aos novos tempos. O projeto da DSM de vender os produtos da marca Tortuga através do e-commerce do Magazine Luiza, né, do Magalu, ele tem como principal objetivo permitir acesso dos produtores a essa tecnologia. No Brasil são mais de 2.500.000 propriedades rurais com bovinos e grande parte do rebanho, né, não tem acesso ao suplemento mineral. Os dados da Asbran, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Suplemento Mineral, mostram que quase 50% do rebanho não tem acesso a essa tecnologia, né? Ela tem um excelente custo-benefício, o investimento é muito baixo frente ao retorno que ele traz, de aumento de ganho de peso, aumento de produção de leite, melhora dos índices de fertilidade do rebanho, né? É uma tecnologia de facílima implantação e muitos produtores ainda não usam. Com a possibilidade de compra através do Magalu, que com o celular, computador, aonde o produtor tiver, ele consegue adquirir o seu suplemento e vai receber direto na fazenda, a gente quer estimular o uso dessa tecnologia que tanto benefício traz para o produtor e para a pecuária brasileira. A Orquestra Sinfônica do Paraná, junto com o cantor Marcelo Arquette, fez uma homenagem a todos os produtores rurais do Brasil. O resultado ficou lindo.
Duvido você não se emocionar. Dá uma olhadinha. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra propicia a estação e fecundar o chão. E depois de uma homenagem linda como essa, chegou a hora da gente se despedir. Foi muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Te vejo semana que vem. Um abraço e até a próxima. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo milagre do pão e se fartar